assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Está aberta a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo de Rio Preto. O que nós temos para ver? Bom dia. Vamos fazer a chamada. Israel Lopes de Araújo. Presente. Cláudio do Rosário Rodrigues. Presente. Avelício da Paixão Diego. Presente. Jucimar de Jesus Ferreira. Presente. Jair Alves Silva Filho. Presença. Valquíria Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Hermes da Silva Santos. Presente. Gilmar Rodrigues Vieira. Dá início à leitura da pauta da quarta reunião legislativa. Proposta de projeto de lei em tramitação. Projeto de lei complementar número 001/2025, que altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Projeto de lei complementar número 002/2025, altera a estrutura administrativa do município de São Gonçalo do Rio Preto, alterando e atualizando a lei complementar número 003/2025 e das outras providências. Projeto de lei número 009/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e das outras providências. Projeto de lei número 0011/2025 institui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de São Gonçalo do Rio Preto e da outras providências. Projeto de lei número 012/2025 altera o poder executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente das outras providências. Projeto de lei número 003/2025 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é o CAE, e revoga a Lei Municipal número 341, de 6 de dezembro do ano de 2000, com vistas a atender ao disposto da Constituição Federal dos artigos 6 e 2025. Projeto de lei número 014/2025 dispõe sobre a fixação dos subsídios do secretário do município de São Gonçalo do Rio Preto para a legislatura de 2025 a 2028 e da outras providências. Proposta de emenda à lei orgânica número 002/2025, que altera o artigo 102 da lei orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto. A ordem do dia: projeto de lei 011/2025, projeto de lei complementar número 001/2025, projeto de lei número 014/2025, proposta de emenda à lei orgânica número 002/2025. O primeiro projeto aí à mesa é o projeto de lei número 011/2025, institui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de São Gonçalo do Rio Preto e das outras providências. Pode ser jurídico. Bom dia a todos novamente. Esse projeto, na verdade, é um projeto que só está conformando a legislação atual. É um projeto, o município já contava com o conselho, né, e, na verdade, estão restituindo, ou seja, estão simplesmente fazendo uma atualização legislativa. Ele estava ultrapassado, e eles, principalmente do ponto de vista da composição, e eles trouxeram para essa atualização. Apesar de reinstituir, na verdade, eu tenho a minha divergência em relação só à nomenclatura, que não muda nada, né, do ponto de vista jurídico não muda nada. Porque, na verdade, poderia ter simplesmente feito uma adequação na lei anterior. De todo modo, eles preferiram trazê-lo novo, uma roupagem nova e revogar o anterior. O que não traz nenhuma incompatibilidade, nenhuma ilegalidade. Então, esse projeto está muito simples, não houve, como eu disse, modificação sensível, basicamente uma releitura à luz da nova legislação. É importante, apto para ser discutido, votado, e se Vossas Excelências entenderem pertinente e aprovado. Projeto em discussão. É isso mesmo. Então, deve ter conhecimento do projeto. Inclusive, eu tive pedido lá para votar. Primeiro, votar, também está tudo certo.
Comissão de Justiça e Redação, Pablo. Sim. Eu, João, sim. Oi? Rápido. Israel. Está perfeito, está em condição para aprovação. Comissão de Finanças Públicas, Jucimar. Tá. Jair. Sim, está apto a discussão e votação. Valquíria. Sim, tá. Comissão de Administração Pública, Jair. Sim, presidente. Avenício. Apto a discussão, presidente. Cláudio. Sim, projeto apto. Projeto de votação. Jucimar. Sim, presidente. Pedrinho. Sim, presidente. Sim. Sim, senhor presidente. Sim. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora é o projeto de lei complementar número 001/2025, que altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal do São Gonçalo do Rio Preto, no estado de Minas Gerais, para criar cargo público e dar outras providências. Parecer jurídico? Bom, é óbvio que a estrutura administrativa, não só da Câmara como da Prefeitura, ela sofre alteração. Com o tempo, também é necessário que essa estrutura seja alterada. Neste caso específico, nós estamos alterando a estrutura administrativa justamente, primeiro, para criar um cargo de controle interno, porque na legislação, na nossa estrutura, na atual estrutura administrativa, o cargo de controle interno ele é exercido por um vereador, o que não é mais compatível com a atual situação legislativa. Então, com isso, essa lei, esse projeto de lei, ele está modificando o parágrafo 2º, que dava essa oportunidade para o vereador ser controlador interno, o que não é possível, tendo em vista que controle interno é justamente o nome que serve para alguma coisa, né? É controlar, é investigar e fazer retroceder aquelas posições e as decisões que não estão de acordo com a legislação. Então, o controle interno ele tem por objetivo fiscalizar. O nome é controle, mas eu gosto mais de fiscalização. Ou seja, todos os atos praticados pela administração da Câmara passam pelo controle interno. E o controle interno é que tem esse poder institucional de autorizá-lo ou não. Então, sempre que há um ato ilegal contra a legislação, o controlador interno ele é obrigado a não parecer retrocedendo. Então, ou seja, nesse caso específico, o presidente da Câmara ele é obrigado a retroceder. Isso quando eu falo todos os atos da administração, eu digo todos mesmo. Desde uma diária, desde uma cópia de um documento, um pagamento, uma sessão, enfim, de um bem público, o próprio plenário, para fins de sessão gratuita, o controle interno ele tem que manifestar a respeito. A parte do jurídico se manifestar, ele tem o controle interno. O jurídico, ele zela pela legalidade. O controle interno pela normalidade. Então, o controle interno ele tem essa missão. E por este motivo, o controle interno não pode ser exercido por vereador, muito menos por um servidor que exerça outra função. Porque senão ele teria que fiscalizar ele mesmo. Ele teria que analisar atos que ele mesmo praticou, que não é possível. Então, neste caso específico, então, nós estamos promovendo a alteração do administrativo justamente para uma adequação. Com relação à parte das gratificações, é justamente também por quê? Porque a estrutura administrativa da Câmara cresceu e, com isso, uma série de funções e aí, não estão nessa estrutura. Então, basicamente, nós estamos adequando, fazendo adequações. É só. Comissão de Justiça e Redação, Pablo. Apto a discussão. Eu, João, sim. Israel. Olha, esse projeto aí, inclusive, outra vez eu pedi para retirar, só queria que vocês entendam o seguinte. E falar não, que o outro estava daquele jeito. Se estava daquele jeito, o projeto aqui, eu posso garantir que estava errado. Porque é princípio básico da matemática. Se você não tem uma base para você calcular alguma coisa, como é que você calcula? E lá não estava explícito. Aquelas comissões que iam basear em quê? Estava no ar. Tantos por cento sobre o que valor e o quê? Por isso que eu pedi para completar aquilo lá.
sobre alguma coisa. Tem que ter alguma coisa lá. Tem que ser sobre o salário básico do funcionário? Então, postasse lá. Não era bem difícil. Passível de fazer. Entendeu? Para mim, agora está plenamente justificado, está correto. Tá? Mais do que apto para discussão e votação, que eu li tem umas 50 vezes. Comissão de Finanças Públicas. Jucimar? Sim, tá. Jair? Sim, tá. Valquíria? Sim, tá. Comissão de Administração Pública. Jair? Sim, presidente. Tá. Avenício? Projeto lá, tá bom. Cláudio? Tá. Sim, discussão e votação. Projeto a votação. Discussão. Eu queria falar uma coisa. Exemplo, a gente, né, debateu muito sobre esse projeto aí, conversamos, né, debatemos, não conversamos, e até a respeito do que estava falando aqui antes, algumas coisas. Tem algumas coisas que não fica claro. Exemplo, eu agradeço tudo que eu precisei aqui todo o tempo. As meninas foram super gentis, o doutor também, viu? Obrigado. E teve esse embate nesse dia, que acho que foi na segunda, né? Segunda não, terça, não sei que eu vim. E tem muita coisa aqui na Câmara que eu, particularmente, eu fico vago, sem saber a quem eu pergunto, quem que pode fazer, eu deixo de fazer. Todas as vezes que eu chego, peço às meninas, todas as vezes foram com maior boa vontade de imprimir, né? Me mandar em PDF, toda vez das reuniões eu peço, a mim está postando as indicações e tudo, mas eu particularmente eu acho que a gente fica vago de saber as funções. Exemplo, que eu chego eu peço qualquer uma, mas não é porque eu estou querendo que você, porque eu não sei se eu devo pedir Ana Carla, Ana Flávia, Gabi, justamente por causa disso. É igual eu comentei no dia, eu falei, se a gente não tem uma pessoa para fazer essa função, que a gente contrata uma pessoa para fazer a função que a gente precisa. Porque, inclusive, no dia eu falei, o vereador ele não é obrigado a saber imprimir ou fazer qualquer outro tipo de coisa, ele tem assessoria para isso, né? Se não, a gente não tiver, a gente contrata e faça. O impedimento, né, de não ter votado isso antes, não é porque eu acho, pelo que eu vi dos meninos, sobre valores. Não. Inclusive, a gente até comentou, eu até dei ideia de pôr valores igual para todas. Até comentei com os meninos isso. Então, assim, se chegaram até vocês transmitir que eu, talvez, não estou falando que aconteceu não, que eu não quisesse por causa de valor, não. Inclusive falei com alguns, numa reunião que a gente estava conversando ali lá embaixo, sobre isso. E fixasse o valor para todas, porque como é que todo mundo uma ajuda a outra, então vai ser a 70%, ou é 60%, ou é 50%, que analise e faça para todos. Para mim não tinha problema nenhum. O que eu necessito aqui nessa casa é disso, de saber quem que é que eu tenho que pedir. Ah não, pode pedir qualquer um que tiver, não tem problema. Beleza, eu vou pedir. Mas agora, é chato para mim, toda vez que eu chegar aqui, eu vou ficar constrangido de pedir. Na verdade, eu peço mais a Gabi, imprimo toda vez para mim. Mas eu fico acanhado. Por quê? Não sei o que eu vou receber, né, de estar pedindo, porque talvez não seja mesmo a função nem dela, nem suas, disso. Então, para mim, isso é desconfortável. Porque eu não estou aqui para maltratar ninguém, ficar discutindo com ninguém. Né? O que eu puder fazer para a gente organizar aqui para ficar melhor para todo mundo, é isso que eu quero. Então, eu quero deixar claro isso, que a gente organize isso, senhor presidente, né? E bola para frente, melhore. Porque desse jeito, para mim, é constrangedor. Toda vez tem que ficar discutindo uma mesma coisa. Apto à votação, falou. Seria eu apto à votação?
Sim, presidente, está. Sim, presidente. Zaga. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, gente, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora é o projeto de lei número 014/2025, que dispõe sobre a fixação do subsídio do secretário do município de São Gonçalo do Rio Preto para a legislatura de 2025 a 2028 e das outras providências. Bom, eu acho que talvez seja o projeto mais polêmico que nós vamos votar nessa casa. E eu digo isso por quê? Porque, na verdade, apesar de haver base constitucional, eu deixo claro isso, na minha visão, é um projeto constitucional. Por que constitucional? Porque, de acordo com a emenda 19, desculpa, 19 de 98, o inciso 5º do artigo 29 foi alterado. Então, nós lá no artigo 5º, antes da emenda 19, no artigo 5º, nós tínhamos a necessidade do princípio da anterioridade. Ou seja, o salário do prefeito, vice-prefeito e secretário seriam aumentados no legislatura anterior para vigir para a próxima legislatura. Quando foi em 98, houve uma alteração, uma emenda constitucional, isso a emenda 19. E essa emenda retirou essa necessidade de prévia alteração da legislatura anterior. Então, com isso, passou-se a ter uma redação que falava, dizendo que é atual, inclusive, o salário do prefeito e vice-prefeito será aumentado da Câmara da Assembleia Legislativa, do Senado, nos termos do artigo 37, respeitado o artigo 37 da Constituição, que é todo lá dos princípios do servidor público. Então, o que acontece? Com isso, a base legal ela foi alterada. Então, por este motivo, eu reputo constitucional. Porque se a Constituição previa antes e passou a não prever, entendemos que o legislador constitucional reformador ele não faz serviço inútil. Então, se ele foi lá e retirou, entendo eu, que nós, intérpretes, não podemos excepcionar o que o próprio legislador constitucional reformador, ele retirou. A partir daí, começou uma discussão jurídica, isso no nível de Tribunal de Justiça, no nível de Tribunal de Contas, e no nível de Ministério Público, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais federais e o STF, se era possível ou não. Num primeiro momento, nós tivemos uma calorosa discussão se era obrigatório essa mudança ou não. Então, pacificaram o entendimento em que as câmaras municipais poderiam alterar o salário de prefeito, vice-prefeito e secretário, desde que houvesse alteração na lei orgânica para ficar de acordo com a Constituição. Lembrando que a Constituição foi alterada, a Constituição da República de 88 foi alterada, mas não foi alterada a Constituição do Estado de Minas Gerais, que prevê lá no Estado de Minas Gerais, a Constituição do Estado prevê que o salário do prefeito e secretário vai ser aumentado na legislatura anterior para a subsequente. Mas aí veio a discussão acalorada nos tribunais, de que seria possível ou não seria possível. Firmou-se o entendimento em que, para haver esse aumento na mesma legislatura, seria necessário alterar a lei orgânica. E muitos municípios, Brasil afora, fizeram essas alterações. Feitas as alterações, promoveram o aumento de salário de prefeitos, vice-prefeitos e secretários na mesma legislatura. E aí começou, porque o Ministério Público, gente, deixa claro, é contra. Inclusive de Minas Gerais, tem recomendação desse tipo de contrato. Veja bem, mas nós tivemos o diálogo e a divergência crescendo dia após dia. Então nós temos hoje inúmeras decisões de inúmeros tribunais de justiça que falam, não, é possível sim, porque a Constituição foi alterada e é possível. E mantiveram leis orgânicas de município, mantiveram leis de município que alteraram o salário do secretário, prefeito, vice-prefeito e secretário.
foi para o tribunal manteve. Tivemos também, temos uma série de decisões em que os municípios aumentaram o salário do secretário, houve a discussão judicial e o tribunal entendeu que é inconstitucional e mandou retirar do ordenamento do município a lei que aumentou o salário do secretário. Vou trazer essa questão para mostrar a divergência. Em Minas Gerais, Tribunal de Contas, nós temos conselheiros do Tribunal de Contas entendendo que é possível e temos conselheiros entendendo que não é possível. Nós temos juízes e desembargadores entendendo que é possível e mantendo essas leis. E nós temos juízes de primeira instância e tribunais e desembargadores do Tribunal de Justiça entendendo que não é possível e declarando a inconstitucionalidade dessas leis. Também no tribunal, nos TRFs, nós temos essa discussão que chegou ao STJ e, por sua vez, chegou ao STF. No STF, nós temos ministros entendendo que é possível, porque de fato a Constituição foi alterada. E vou dar exemplo de Carmen Lúcia, que tem um voto muito bacana, e ela explicando o motivo dela entender constitucional e mantendo leis municipais que aumentaram o salário da legislatura. E temos também, na via oposta, ministros que entendem que não é possível aumentar. E para isso citam uma série de argumentos, conjugando o inciso 5º, que é prefeito, vice-prefeito e secretário, com o inciso 6º, que é vereadores. Eles entendendo que esses dois incisos eles caminham juntos. E nessa condição, lá no inciso 6º, que fala de vereador, eu tenho que dar anterioridade. Eu só posso aumentar exatamente. Então, com essa questão, esse debate se tornou acalorado. E com decisões de todos os lados. Chegamos, então, e aí, quando nós temos uma divergência jurisprudencial que cresce muito, nós criamos o STF, cria temas. Os temas são dissensos jurisprudenciais. São assuntos que a jurisprudência trata de forma divergente. Cada um entendendo de um lado. Por outro lado, nós temos hoje, atualmente, centenas de recursos que estão sendo discutidos nos tribunais brasileiros e também no STF. Por quê? Veja bem, é uma matéria constitucional. Se eu ganho no juiz de primeiro grau, de Diamantina, ou eu perco, eu vou para o Tribunal de Justiça. Se eu ganho ou perco, é uma matéria constitucional, eu vou parar no STF. Então, diante desse volume, dessa discussão toda, criou-se o tema 1192, a relatoria desse tema do ministro André Mendonça. Nesse tema, que é fruto de um recurso extraordinário, agravo recurso extraordinário, que eu estou dizendo, que é do município de Pontal, em São Paulo, e nesse recurso, por que chegou ao STF? Porque foi declarado inconstitucional a lei de Pontal. A Procuradoria do município não concordou e isso chegou ao STF. O que acontece? Suspendeu o ministro André Mendonça recentemente, no final de 2024, em voto, no voto da palavra dele, né? Ele determinou que todos os recursos do Brasil afora foram suspensos, recursos e ações. Então nós não temos discussão hoje, no Brasil hoje não tem discussão a respeito se é constitucional ou não é constitucional. Tá? Tudo parado. Porque eles vão julgar o tema 1192. Julgar o tema 1192, se ele for pela constitucionalidade, todos os tribunais brasileiros, incluindo aí o executivo, os tribunais, o executivo, o Tribunal de Contas, vai ter que seguir. Quem não tem que seguir? O legislativo. Até porque se o legislativo ficasse amarrado ao STF, nós não precisávamos do legislativo. O STF falava que tinha que acontecer e parava, não tinha mais discussão. Então, o que vai acontecer? Se Vossa Excelência entender em aprovar esse projeto de lei, se o tema 1192 for julgado constitucional, a lei que Vossa Excelência aprovar vai ser mantida no ordenamento jurídico. Se, por algum motivo, entender que o tema é inconstitucional,
a lei que Vossa Excelência aprovar, eventualmente aprovada, ela vai ser tida como inconstitucional e, obviamente, retirada do ordenamento jurídico. Tem que deixar claro também uma posição que, apesar de ainda não estar definida também, e o Ministério Público vem batendo nisso, porque o Ministério Público, os Ministérios Públicos, obviamente, entendem por inconstitucionalidade. Isso aí sem discussão. Porque a missão deles é justamente essa. Então, o que acontece? É a possibilidade de repetição do indébito, ou seja, do secretário tem que devolver o dinheiro que foi recebido na constância daquela lei tida inconstitucional posteriormente. Mas essa questão é uma questão, né, de pano de fundo, então não estou trazendo só... A penalidade seria só essa? Seria só essa. Seria devolver os valores que foram recebidos na constância de uma lei declarada inconstitucional. Tá. De todo modo, é só para fins mesmo didáticos, para que vocês tenham esse conhecimento da situação. Do ponto de vista atualmente legal, e aqui nós estamos aqui justamente para poder ser objetivo, do ponto de vista legal, a Constituição dá base para o aumento do secretário. É tão verdade que Vossa Excelência aprovaram a emenda da lei orgânica. Se não tivesse na Constituição Federal, nós não poderíamos ter uma emenda da lei orgânica. Então, a lei orgânica foi emendada, e veja bem, se for constitucional, se o tema não é constitucional, a lei orgânica vai permanecer como está. Se for inconstitucional, ela volta ao que estava antes. Mas veja bem, as matérias que são discutidas aqui, no plenário, elas precisam ser constitucionais. Se as discussões tribunal, mundo afora, elas não repercutem aqui no plenário da Câmara. Então veja bem, se nós tivermos um tema que seja inconstitucional, mas as discussões tribunal de aceitação daquele tema como sendo constitucional, nós aqui não podemos, nós vamos continuar em constitucional, até que seja aprovada a Constituição. Então isso é deixar claro para Vossa Excelência, para vocês entenderem que o plenário não está vinculado à posição do tribunal. É o único órgão brasileiro que não se submete ao STF, é o Legislativo. Nós submetemos à Constituição Federal. Agora, a partir do momento em que o STF falar que o tema ele é inconstitucional, vocês podem continuar votando? Podem, mas vai chegar lá no Executivo, vai para o Judiciário, e o Judiciário vai derrubar, não, é inconstitucional, não vai adiantar, apesar de nós não estarmos vinculados a essa posição. Então, hoje, a Constituição dá base para o aumento, pela alteração promovida pela emenda 19. Mas eu tenho que trazer essa discussão para cada horário. Existe posição para os dois lados, tá? A balança está pendendo ali. E a coisa, nós vamos ter um desfecho muito em breve. Acredito eu, agora, até o final do ano, a gente descobre o que o STF vai, o que ele está pensando. Se ele vai manter o tema constitucional ou se ele vai entender que o tema é inconstitucional. E neste caso específico, essa lei, se aprovada, ela vai ter registro do ordenamento jurídico por conta da inconstitucionalidade, da interpretação inconstitucional do STF. É só. Presidente, bom dia a todos. Só para me reforçar aqui, que a gente executivo e legislativo, mas a gente no papel de vereador, a gente sempre quer melhoria tanto para a população como o secretariado, tem que se valorizar eles, né? Devido ao salário está defasado. Tem alguma penalidade que na gestão passada nós voltamos a ajuste de professor, de todos os outros, técnico, mas até que veio a ordem de cima, então todos nós voltamos a favor, eu acredito que também nós todos somos favoráveis, não sei se é a velocidade do negócio, que existe alguma penalidade que cabe sobre a gente, o nosso órgão, a gente vereador, ou é que você vai repetir?
ou você é apenas cancelado que a gente voltando e voltar o projeto anterior? Não existe penalidade para os vereadores, como também não tem para os deputados, para os senadores, até porque a atividade legislativa, se ela não for livre, né, nós vamos engessar e nós vamos pegar o STF ou o juiz, né, ou o tribunal e mandar no município. Né? A penalidade, neste caso específico, que vai acontecer, pode acontecer, se aprovado, se for inconstitucional, se o tema 92 for de como inconstitucional, basicamente o juiz de Diamantina, ele, ainda que hoje ele pense constitucional, ele vai ser obrigado, ele é obrigado a declarar inconstitucionalidade. Tá? Para os vereadores em si, para a Câmara em si, a Câmara, na verdade, ela é instada, se houver uma discussão sobre a constitucionalidade dessa lei, a Câmara é intimada para fazer parte do processo, para defender a lei, né? Mas para o vereador, né, não só o senhor como os demais, e a senhora, os senhores e a senhora, não tem uma repercussão jurídica negativa. Pensar o contrário seria o mesmo que engessar a Câmara. E a Câmara, eu não vou poder votar, porque senão eu vou ser penalizado pessoalmente. O vereador é livre na sua palavra e nos seus votos. Então eu acredito, nós que também chega também tempo executivo, Mas é sinal que ele sabe o que está acontecendo. Então acho que vamos fazer o nosso papel e aí a questão- outra coisa que é ruim, o secretário recebe, é uma coisa dessa do mundo, você tem que ter. aí veja bem, eu chamei essa questão, apesar de não ser um tema passivo, Não, o que ele explicou que tem que fazer isso. não Se deu pedido, tem que devolver. não, veja bem, não é que tem que devolver, é uma discussão que nós temos hoje, ainda não pacificou. E veja bem, existem, e aí neste caso específico, as decisões que eu acompanhei, o juiz ele indeferiu a devolução. Mas o Ministério Público vem pedindo e tem casos em que teve que devolver, com juro e correção, obviamente, por entender que não existia base legal. É claro, gente, nós estamos falando aqui de um ponto que eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências, é o seguinte: qualquer pessoa, o Cláudio, o confidenciou, vão bater na gente. Claro, qualquer atividade legislativa que desagrada a população obviamente ela reage. Agora veja bem, ainda que o tema 1192 não tenha sido divulgado, ainda que não exista uma definição quanto ao assunto, é claro que o Ministério Público pode recomendar ao município amanhã. O município não pague, se você pagar eu vou entrar na justiça contra você. Eu vou declarar público. Isso pode acontecer? Pode. Ou podemos ter nem qualquer outro tema. O Ministério Público fiscal da lei, eu não concordo. E neste caso específico, eu disse para os senhores aqui e posso provar. Caso queiram, eu vou mostrar as decisões. Inclusive, quando eu aparecer em Zé Lê, vai ver lá a decisão contrária, eu fiz questão de posição contrária e decisão favorável. Para mostrar que existe, inclusive, os duas de cada, para ficar equânime. Então, o que acontece? Quando o Ministério Público fala, não, eu não concordo, não, eu vou entrar com uma ação de amanhã e vou pedir liminar. Se o juiz para qual foi distribuída essa ação, se ele também entender, ele é livre. Até que o tema seja julgado, o juiz é livre. Ele fez o que quiser. Não, eu concordo com você, promotor, você tem razão. E sapeca uma liminar que suspende a lei. É só para ficar claro isso. Isso significa que os senhores não possam votar? Não. Se o senhor falasse que não pudesse, eu tinha que dizer, olha, não vote, é inconstitucional. Mas, como existe essa dualidade de decisões, na minha visão, é constitucional. Eu posso discutir até outros princípios aí. Eu não vou me adentrar nessa questão. Mas constitucional, na minha visão, é porque senão a Constituição foi alterada, senão nós vamos ter que admitir que o legislador reformador, constituinte, ele faz tarefa inútil. Então, basicamente, é isso. Presidente, bom dia a todos. Como o doutor Fernando falou, eu acho que esse é um dos projetos mais polêmicos que já
se discute, né, nesse momento nessa casa. Para vocês terem uma ideia, nós alteramos a lei orgânica, né, umas 3 sessões atrás, fazendo uma mudança no inciso 7, foi onde a gente mudou a questão da lei da anterioridade. No caso, para salários de secretariado. A gente sabe que o salário de secretariado hoje está defasado. Né? A gente votou recentemente, né, ano passado, né, que acho que essa matéria de hoje ela tinha que ser discutida ano passado pela lei orgânica até 30 de setembro, né, que é o que a lei orgânica prevê, só que ela não foi. Então, traz nesse momento para essa discussão. Então, assim, de fato, tem uma polêmica, onde a gente tem a autonomia de discutir, né, em relação ao projeto e votar. A gente entende que o salário do secretariado nosso está defasado, a gente faz a comparação com as cidades vizinhas, né, eu não sei, acredito que algumas de vossas excelências fez essa comparação, eu particularmente fiz essa comparação com as cidades vizinhas e o salário do secretariado em relação às cidades vizinhas é defasado, né? A gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, né, naquela função que eles exercem, satisfeito, né? Volto a falar, esse entendimento certo deveria ter discutido ano passado, mas já que não foi discutido, né, não foi proposto, né, por ninguém, nem pelo legislativo, nem pelo executivo, que de certa forma uma parte, né, a matéria foi levada até conhecimento deles, né, quem estava aqui sabe disso, foi levada até conhecimento. Uma parte aqui, a mesa diretora falhou. Porque quando mandou para lá, mandou o salário do secretário, vereador, prefeito e vice. Da secretária não, prefeito, vice, vereador. O secretário ficou não mandado. Quer dizer, a falha foi da mesa diretora. Concordo com o senhor. Eu concordo. Às vezes lá não falharam, não. Nós erramos. Eu concordo com o senhor, vereador. Né? Foi feito, como eu falei, foi feito em partes. Mas nesse momento eles não requereram, foi isso que requereram. Então faltou um diálogo entre as partes. Vamos fazer completo, né? Vamos fazer completo, né? No tempo correto pelo regimento. É por isso que eu falo, né? É um tema polêmico, né? A gente está em discussão, né? Então vai ser levado em votação. E devido a todo esse entendimento, né? Que os nossos assessores aqui falou, a gente sabe que de fato o salário está defasado mesmo. O meu medo desse projeto, o vereador Vinícius ele tocou no assunto, o doutor falou, é amanhã ou depois poder ter essa possibilidade de ter que devolver um valor. Ainda fica algum medo de ficar com raiva ainda. Pois é, entendeu? De ter que devolver um valor. Quando o dinheiro chega na mão da pessoa, ele tem algum destino para ele. Ele vai investir, vai gastar, vai pagar as contas. O meu medo desse projeto é isso. Você chegar amanhã ou depois, no final do ano, declarar uma inconstitucionalidade e ter que devolver esse valor. Eu acho que meu medo é tem isso. juro, correção. Eu acho que o vereador, o presidente e os demais vereadores aqui, é o que eu perguntei ao assessor, nós estamos, todos nós, a reunião é gravada, o secretário vai ver que nós estamos de acordo, só acredito que a maioria aqui vai ser favorável a esse projeto, mas para que nós temos que deixar claro que o nosso papel nós vamos fazer. Mas agora nós não vamos ser um julgador do juiz lá, se ele for o contrário. Então ele já está ciente que não foi parte da nossa parte, se foi denúncia, se foi uma fiscalização. Eu quero só deixar isso bem claro aqui, que é registrado. Eu acredito que algum de vocês também tem esse negócio. Nós vamos fazer a nossa parte, porque é claro que está defasado, que eu também liguei para outro secretariado para saber a média para estar o salário deles. Mas se Deus abençoe que não aconteça nada, né, e que sirva para a próxima, último ano de gestão, que for ter que a gente já coloque todos os secretários, vice-prefeito, vereador, para não passar por isso e ser trabalhado dentro da norma, né? E está certo. Então, eu acredito que nós papel vamos fazer. Se acontecer algum secretariado ficar com raiva da gente, isso também vai ter que ter vocês também saber que nossa parte nós fizemos aqui. Eu acho que isso que é o objetivo nosso aqui, é ajudar a comunidade. Eu acho assim, se não foi na gestão passada
se houve erro ou não, se a gente pode contribuir, consertar agora, as consequências podem vir, mas se vier, eles estão cientes que poderia se eles acompanhar a ata desta reunião. Eu sou de acordo, assim, que a gente tem que olhar, se a gente cobra um trabalho eficiente, nós temos que dar para eles trabalharem bem. Então, né? Ninguém trabalha bem se tem um salário ruim. Eu sou dessa opinião. Eu também, eu acho que tudo é favorável. E o secretariado é mais ciente Ele mesmo. já está ciente, a gente eles não sabem essa parte, mas nós também. Eles não vão explicar. Estão cientes. Consciente? Estão cientes. Se o ciente pode acontecer isso, então tá O ótimo. doutor falou que tá ótimo, doutor. Então tá ótimo. Eu só vou reforçar ele. Pode Pode colocar a votação. uma ideia desse negócio de evolução de dinheiro. Há uns 35 anos atrás, a Câmara pegou e, na época dessa inflação que era 80%, 70% ao ano, ao mês, a Câmara simplesmente começou a corrigir o salário. Porque o salário do mês vai a metade, ou menos da metade. Ela corrigir. Esse troço vai dar mal, né? Quando chegou no final do mandato, passou no ano seguinte, apareceu uma proposta da Câmara exigindo devolução dos dinheiros que receberam a mais. Eles entraram com recurso, a maioria já até morreu, ninguém até hoje teve um pagamento, porque também a sentença não ficou enrolada para estar enrolada para lá até hoje, ficou com recurso às vezes, morreu para lá, acabou. A maioria já não bateu a caçoeira, já foi para o garimpo, não sei mais. Então, a justiça, infelizmente, no Brasil, funciona desse jeito. Por um lado é de muito, mas por outro é diferente. Entendeu? A parte, pedir que você já viu um deputado na cadeia. E olha que, segundo eu vi falar, tem quase uns 500 ali no Congresso que tem processo de corrupção, algum tipo de irregularidade. Mas está tudo engavetado lá no STF. Presidente, e o secretário fica satisfeito, né? E trabalho dobrado para atender nossas comunidades aí, que está precisando muito. Certeza. Olha, estava uma votação de Simar. Sim, presidente. Comissão, né? As comissões, Passou. passou pela comissão. Já passou? Já. Sim, senhor presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora é a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2025. Altera o artigo 102, a Lei Orgânica do município de São Gonçalo do Rio, que institui o orçamento impositivo. Bom, assim como nós já votamos esse ano, né, emenda à Lei Orgânica, no tocante a essa emenda, o que nós precisamos ter em mente é que ela não há iniciativa, porque a Câmara de Vereadores tem iniciativa para propor a emenda à Lei Orgânica. O conteúdo da emenda é constitucional, está lá no artigo 166, parágrafo 2º, então, na verdade, é uma repetição ipsilípide da Constituição Federal, e nessa condição, trata-se de uma demanda que é constitucional. Ela é constitucional e não há via de iniciativa. Com isso, apta para discussão, votação e plenário. As comissões. Comissão de Justiça e Redação. Pablo, Apta a discussão e votação. João, Elci, Israel. Sim, senhor. Comissão de Finanças Públicas, Jucimar. Jair. Sim, tá. Valquíria. Comissão de Administração Pública, Jair. Sim, presidente, tá. Avenício. Sim. Cláudio. Sim, tá. Pode colocar. Mesmo, já discutir Doutor depois. Fernando, Jô, esse percentual ele pode variar, não? Não, como? É de 8%. Lá no artigo, no parágrafo 12º do artigo 166 da Constituição,
Você vai justamente a emenda de localização de 1%. Então aqui a gente vai voltar para menos, né? A gente não pode alterar o teto previsto no Plano Federal. Que seria 2% para as emendas individuais, né? Até 2% das emendas individuais e 1% das emendas bancárias. Então a gente pode voltar para baixo, mas para cima não. Inclusive tem câmaras, porque na verdade essa redação de 2% é atual. Nós votávamos antes 1,2%. Então as câmaras que votaram 1,2%, ou elas estão mantendo 1,2%, que é o caso que a gente manteve, né? Assim falando agora, manteve 1,2%, ou para poder buscar o teto, elas têm que alterar, emendar a lei orgânica para poder aumentar de 1,2% para 2%. Projeto em votação, isso não. Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, gente, projeto aprovado por unanimidade presente. Não é discutida a questão, porque são 2 turnos, né? A emenda. Para qual dia seria? Eu perdi isso aqui de 16, estou vendo aqui dia 27. Não é dia 27 vai dando uma sexta, que começa a contar a partir de manhã, né? Só que nessa sexta a gente vai estar chegando de viagem. Não tem problema não, cara. Segunda. Segunda, dia 30. Senão também é sexta. Nossa, 27 vai chegar de viagem? A viagem não é de primeiro? Não, não sei. Dia 25, 26. Ah, não. Cadê a segunda-feira? Não tem que cobrir até meio-dia, né? É, tá tempo. Eu tenho uma outra proposta. Vocês estão também aqui? É, lá em Belo Horizonte, presidente. Tem que colocar na segunda. Aí, se for só você, não tem problema. Se eu checar Eu digo assim, que nós vamos precisamos vir dia 27. Nós vamos voltar até. Oi, mas tem segunda? Não tem reunião segunda? O que seria interessante? Botar comissão ordinária. Doutor Marquinhos, essa data aí tá boa, não? Já vai ter Essa reunião data dia vai 23, né? Dá pra ela, ué. Mas a gente tem que botar a ICL também. Porque Ana Carla tá falando aqui, eu fiz a turma busca, ó. Segunda agora Você tem tem também, reunião, dia só, né? vai ver o tempo dos anos. A Pois próxima é, reunião mas eu digo assim, segunda. segunda-feira não dá porque Não dá, sim. Tem que falar antes da dia 27. Dia 27. É, ó. Não, no dia 27. É, ó. Lá termina a energia. Ele também falou. Eu falei isso. Você falou? Ótimo. Então vamos embora nessa aí. Não, não tem nada, tá? Nós podemos votar até a noite. O horário que for melhor para todos. Inclusive essa viagem. Pode me incluir ontem. À noite. Vou adiar a consulta pra cá. Porque nós temos que votar quando é pior, não é isso? Vocês não querem colocar É, porque ainda vai ter que votar o LDO ainda. Eu coloco tudo. Pode ser no dia da reunião? Pode. Não tem. Vai, então. Não, a reunião Mas não tem é que ser LDO. votado, né, Léo? Mas vai ter que ser acrescentado na ideia. Tem que ser acrescentado. É, ué. Quase uma reunião, 6 horas, 7. E a reunião é dia 23, da segunda. É, o dia 30. Dia 23 tem reunião ordinária, dia 23. É dia 23. Só um minuto, por favor. Tomás deu uma sugestão aqui, tem razão. Dia 27, porque promulga e segunda-feira a prefeitura recebe. A promulgação. A gente chega até que marca de Chega, hoje o Pedro. E na segunda. Sai da meia, Segunda tem reunião, não? Coloca. Não, a reunião às 7 horas. A gente vota a LDO. Dia 27. Sexta-feira. A gente vota dia 27. Então, dia 23 não tem reunião, não, mãe? Entrega para a prefeitura Ordinária, dia 23. 30. Dia 30. E aprova a LDO Segunda, com essas né? alterações dia 30. Dia 23 tem reunião? Dia 23, segunda-feira que vem tem que ser. Segunda-feira, reunião ordinária. Dia 23. Só que para nós votar é pior, vai ter que ser dia 30, não é isso? Não, vai ser depois, é que tem que aumentar lá. Porque nos 10 dias aqui, o texto está dando dia 26, né? 26 vocês vão Depois faz uma extraordinária e bota Eu ela. estava pensando no 27. 27 a gente vota de novo. Dia 30, outra extraordinária vai votar na. Não, aí já.
Aí dia 30 extraordinário de novo. Mas aí dá tempo de votar no dia 27, promulgar e colocar. Acho que a promulgação é para começar vigorando, né? Então dá tempo para convocar uma extraordinária dia 30 para votar aí, ó. É, já sai de extraordinária para convocar. Já convoca as duas, né? Hã? Já convoca as duas. As duas, não. É, do dia 27, É, você já está convocado. Isso, mas... Reunião extraordinária já designada para o dia 27 de junho de 2025. Você já está convocado. Bom, aí a outra a gente convoca Dia na 27, ata do dia 27. Isso, sim. Tem que ser, né? Tem que ser sim. É, porque aí a gente já, no dia 30 a gente vai pensando. Beleza. Isso aí. Pode ser. Aí os horários, como é que vamos fazer isso? 7 horas eu acho que é bom para todo mundo, né? Não? 7 horas. 19 horas? É porque se tiver alguém a trabalho, no caso, não é massa. É mantinha e tal. Já chegou, né? Chegou. Dia 26, você vai estar fazendo a Olha aqui. Ata da quarta reunião extraordinária da Câmara Municipal do ano de 2025. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2025, às 10 horas, no plenário Maria Edna Pires da Câmara Municipal, situada à Rua do Progresso, número 214, bairro 5, São Gonçalo do Rio, Minas Gerais, ocorreu a quarta reunião extraordinária, legislatura 2025-2028 e 2025-2026, só presente os vereadores com concurso do livro de chamadas de reuniões. A reunião consta com a presença do assessor jurídico do Fernando Alcicino e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos. Feita a oração de costume, o presidente proclamou a aberta da sessão e determinou a leitura da pauta. Projeto de tramitação. Projeto de lei complementar número 01 de 2025 altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Estado de Minas Gerais, para criar cargo público e dar outras providências. Projeto de lei complementar número 02 de 2025 altera a estrutura administrativa do município de São Gonçalo do Rio Preto, alterando e atualizando a lei complementar número 03 de 2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 09 de 2025 dispõe sobre os direitos para elaboração e execução da lei sobre o quadro de exercício financeiro de 2006 e das outras providências. Projeto de lei número 01 de 2025 institui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de São Gonçalo do Rio Preto e das outras providências. Projeto de lei 012 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Projeto de lei 013 de 2025 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Alinhamento Escolar, CAE, e revoga a Lei Municipal número 341 de 6 de dezembro de 2000, com vista a atender ao dispositivo da Constituição Federal nos artigos 6, 205, 208 e artigo 211, e de acordo com o artigo 43 da Resolução CDFNDE número 16 de 2020, de 8 de maio de 2020, este município de São Gonçalo do Rio Preto, Estado de Minas Gerais e das outras províncias. Este município de São Gonçalo do Rio Preto. Projeto de lei número 014 de 2025 dispõe sobre a fixação de subsídios secretários do município de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, para a legislatura de 2025 a 2028 e das outras providências. Aqui também vai ter a que está em tramitação, que entrou hoje, que seria, vou alterar aqui, a proposta de emenda da lei municipal, número 02 de 2025, altera o artigo 52A, a lei orgânica do município de São Gonçalo do Rio Preto, que institui o orçamento impositivo. Ordem do dia. O presidente solicitou que fosse apresentado o projeto de lei 01 de 2025, após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes e comunicação verbal
Uma vez apresentado, em suas discussões, na sequência colocado em votação e aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei implementado no 01/2005, após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes manifestados de forma verbal, uma vez apresentado em suas discussões, na sequência colocando em votação, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 014/2005, após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes manifestados de forma verbal, uma vez apresentado em suas discussões, na sequência colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Proposta de emenda à lei orgânica número 02/2005, após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes, que manifestavam de forma verbal, uma vez apresentados, iniciou suas discussões, na sequência colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo então a proposta aprovada em primeiro turno, cumprindo com determinado acordo com 2/3 dos membros da Casa, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Em seguida, em conformidade com o rito previsto para emendas à Lei Orgânica, artigo 62, parágrafo 2º, foi determinado pelo presidente a inclusão na pauta da próxima reunião dessa casa, reunião extraordinária, já designada para o dia 27 de junho de 2005, às 19 horas. Nada mais a discutir, em cumprimento ao regimento interno, o ilustre presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo desta reunião se encontra na íntegra, gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes seguem o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo, Rio Preto, 16 de junho de 2025. É isso mesmo, presidente. Tem discussão? É isso mesmo. Sim. É isso mesmo. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, ata aprovada. Não, é de votação. Sim, presidente. 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 Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Encerrada a sessão, a quarta sessão extraordinária de São Gonçalo do Rio Preto.